Aleluia! Você está feliz com Jesus Cristo? Como não vai estar feliz vendo tudo isso, né? Ouvindo tudo isso que Deus fez. Então, o que precisa para você receber algo de Deus? A Elis contou aqui, né? Ela não estava nem preocupada, nem pedindo isso e recebeu. Você só precisa estar no ambiente do Espírito, no lugar do Espírito, amém? Glória a Deus por isso. Entenderam isso, louvor? Não precisa fazer força se estiver no lugar do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou aproveitar que você está ainda em pé. Louvor, se quiser sentar, fique à vontade, né? Agora nós vamos estudar um pouco a palavra e depois voltamos aqui, porque vamos orar com você. Gênesis 12. Se tiver dificuldade de achar Gênesis, se matricula lá no IBEG, tá? Gênesis 12, vamos ler a partir do 1. Hoje Deus tem algo a mais ainda para te entregar. 4, glória a Deus, mais um para lá. Mas se você acreditar na palavra, se você crer nesses testemunhos que foram dados, o próximo a receber milagre é você. Porque Deus não vai fazer acepção das pessoas, não é? É só você arrumar teu coração. E aí a palavra de Deus diz em Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa região. Apareceu o Senhor a Abrão novamente e disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Até aqui, glória a Deus. Anime essa pessoa que está do seu lado, diga assim, pode sentar. Isso, agora diga assim para ele. Vocês estão igual o dia da vitória, que não estava aqui, né? Agora diga assim para ele: Deus prometeu te abençoar. E Ele vai cumprir. Aleluia. Isso, já que você assentou, agora você sabe que Deus prometeu algo para você. Então Deus vai te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que nós precisamos, muito mais. E essa história você talvez já esteja velho de saber. Alguns carecas de saber, né? Mas essa é uma história que Deus fala conosco, algo poderoso e profundo da parte dele, na palavra dele. E Deus chama esse homem Abrão por enquanto. O nome dele ainda não tinha sido mudado nesse instante. E diz: Abrão, saia dessa terra, saia do lugar que você está e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá nesse lugar você vai ser muito abençoado. Você vai ter a bênção sobre a tua vida, e não só isso, a tua descendência vai possuir a terra, vocês serão grandes, vocês serão maravilhosos naquele lugar. O que você faria se Deus chegasse hoje, conversasse com você assim? Eu não sei se Abrão nesse momento aqui, estou conjecturando, eu fico pensando, pastor Edmar, que de repente o Abrão estava levantando assim, aqueles olhos cheios de ramelas assim. Deus, Abrão. E Deus começa a falar com ele naquele quarto.
Ou sei lá se Abraão estava cuidando dos camelos, que eles tinham muito, de algumas ovelhas, não sei. De repente, o próprio Deus veio, desceu e falou com ele. Pense por um minuto aí, pergunte para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: o que você faria se você visse Deus? O que ele disse? Agora é a hora que vocês podem conversar no culto. Tem gente que a hora que está prestando atenção na palavra está conversando, e a hora que é para conversar não fala. O que a pessoa falou para você? O que você faria? Você ficaria com medo? Pergunta se você ficaria com medo? Você sairia correndo? O que você faria? O que você faria, Larissa? O que você faria? Corria? Não sei, né? Sei lá. Chega uma pessoa, chega um ser, se apresenta para você e diz: eu sou o Senhor, e eu vim aqui para falar para você, e eu quero que você se mude. Deixa essa terra que está aí, deixa essa tua casa e vai para um lugar. Mas para onde que eu vou, Senhor? Onde que eu vou? Não importa para você agora, esse não é um assunto teu, Abraão. Vai embora, esse não é um assunto teu. Maria, Pedro, coloca o teu nome aí. O que você faria? Às vezes a gente olha para essa história e fica ali falando, né, do Abraão. Mas o que nós faríamos se Deus viesse e falasse isso? Sai da tua terra, eu vou te dar um presente. Vou te levar para um lugar longe. Vou te levar para outra nação. Sei lá, as reações realmente podem ser as mais diversas possíveis, não é verdade? Algumas pessoas cairiam, algumas pessoas chorariam. Eu acredito que as mulheres ficariam falando. Será? Claro! Não sei. Mas Deus disse para esse homem que era para ele sair daquele lugar, que ele ia fazer uma grande bênção na vida dele. E veja só, a Bíblia diz, no verso 2: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador de todas as coisas, o céu, a terra, ele diz assim: de ti eu farei uma grande nação. Tem uma versão que diz, de ti, ali, farei de você um grande... Ah não, vocês vão despertar desse almoço pesado aí. Farei de você um grande povo, ou uma grande nação. Quem foi que falou isso? Deus. O Deus Todo-Poderoso falou para Abraão: vou fazer de você um grande povo, vou fazer de você uma grande nação. E mais, eu vou te abençoar. Você vai lá para um lugar que eu vou te mostrar. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você, Abraão: eu vou te abençoar naquele lugar. Como é que você reagiria agora, sabendo que o Deus poderoso, ele veio, falou com você e disse assim: vai, venha jovem, venha mulher, venha, casal, vem casal, vamos, eu vou fazer de vocês grande, vocês vão ser uma nação grande. Mas mais uma coisa eu vou fazer para vocês: a minha bênção estará com vocês. Uau! O que nós faríamos? O que você faria? Eu acho que assim, só de Deus falar comigo, só do próprio Deus vir ali se relacionar, vir se interessar, falar, me enxergar em milhões de brasileiros e não brasileiros, e você ser escolhido para fazer um projeto de Deus, já seria maravilhoso. Mas Deus diz assim: não é só isso, você não vai ser só grande, tem a minha bênção vai andar com você junto. Meu Deus, que é a bênção de Deus? Quem já foi abençoado por Deus aqui? Qualquer tipo de bênção. Olha aqui, subiu umas 7 pessoas aí, 8 milagres agora, só agora. De manhã teve também gente contando testemunho. E olha que são bênçãos, é uma bênção uma criança desenganada, a mãe receber de volta, o pai receber de volta a vida de um filho. Muitos não receberam. Muitos receberam diagnóstico, os filhos se foram faz tempo. Não conseguiram sair do hospital, não conseguiram nascer com saúde. Mas eles receberam uma bênção de Deus, e isso é bênção. E eles estão contando dessa bênção. A outra recebe. Você fez de lá arrumar o dente que deixou cariar, né? Não, Deus diz: não, eu vou cuidar. Eu vou mandar o meu dentista. Eu tenho um anjo dentista. O anjo desceu, abençoaram, foi anestesiada, nem viu. Mas recebeu a bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus diz: olha, eu vou fazer de você grande, homem. Eu vou fazer de você abençoado. E mais, Abraão, mais. Deus encerrou aquele assunto, ponto. Tornarei famoso o teu nome,
E você também será uma bênção na vida de alguém. Será que estava bom para começar segunda-feira amanhã? Você ter um encontro com Deus nessa noite. O Deus poderoso vir falar com você, contar para você o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer, dizer para você que vai abençoar, e Ele tem bênção sem medidas para você, e ainda dizer assim, ó, eu vou tornar você também muito conhecido, muito famoso, você sobre a terra. E mais uma coisa, você vai se tornar também bênção na vida dos outros. É melhor estar desse lado, gente. É muito melhor você estar do lado onde você possa abençoar. É muito melhor estar do lado onde você possa contribuir, aonde você possa dar, e não estar do lado onde alguém tem que dar para você, onde alguém tem que te servir, onde alguém tem que te socorrer. É muito melhor estar na bênção de Deus. É muito melhor, é muito incomparável. E aí Deus diz assim para ele: eu vou fazer isso. O Deus Todo-Poderoso diz: eu vou fazer isso. Sabe por que muitos de nós não sabemos responder o que faríamos se Deus viesse até nós? Porque de fato a gente não acredita que Deus vem, fala e abençoa. No verso 4 diz ali que Abraão partiu. Vamos lá para o 4? Então Abraão partiu. Ele escutou o que Deus falou: sai da tua terra, sai aí de Ur dos caldeus e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui começa algo. E Ló foi com quem? Sabe ler? Ló foi com ele. Quem era Ló? Sobrinho. Sim, Ló era o seu sobrinho. Mais algumas pessoas foram com ele. Quem sabe? O pessoal do IBEG já descobriu, né? O pessoal do discipulado, cadê os jovens? Vieram para o culto hoje ou não? Não vieram nem da noite, gente. Porque o pastor Silvio já fica falando que o jovem não vem no domingo de manhã, né? Que é uma vergonha nacional. E agora nem à noite não estão vindo. Ninguém do discipulado. Pai? Mas eu não estou vendo nada escrito aqui. Mas Atos 7,4 responde que o pai dele foi também. Mas não era para ir essa gentarada, era para ele sair da parentela. Para quê? Para cumprir um propósito, para cumprir o que Deus pediu. E ó, Deus diz assim: vai para lá, sai da tua parentela. Abraão tinha 199 sobrinhos. Ele deixou 198, levou um. Abraão deixou os tios, deixou muita gente, mas levou o pai. Levou Sarai, que era a prima dele, com quem ele se casou. Carregou toda essa gente junto. E aqui tem uma informação legal, né? A Bíblia fala assim: Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele já tinha 75 anos quando se movimentou pela primeira vez. Abraão já está esperando demais. Quem tem 75 anos aqui? Não precisa você levantar, só o seu Duarte, eu já sei. O senhor já tem 75 anos? 83? Com essa cara. A dona Sinilda já pediu o seu Duarte 2 vezes em casamento. E ele aceitou. Misericórdia de Deus, ô glória. Fica em pé aí, seu Eduardo. Fica em pé aí, dona Sinilda. Fica em pé. Nós estamos num culto onde é um culto de bênção, da bênção de Deus. Da bênção que o Senhor disse que Ele fez para nós. 60 anos de casado. Não conte. 78. 78 de idade, 81. Vocês são, é para ser os membros mais antigos da nossa igreja. A senhora está querendo ganhar deles? Passou de 81 já? Dona Terezinha. Vamos abençoar. Fica em pé, dona Terezinha. Alguém mais tem 80 anos?
O seu Carlão. Fica em pé, seu Carlão. O senhor está na pista também. Eu sei. Senhor, dona Terezinha. Tem alguém mais com 80 anos, gente? Ou mais 80 anos? A senhora, a avó ali. Olha o milagre aí. Estenda a mão para esses anciãos da nossa igreja. A bênção de Deus está aqui para vocês. Aleluia. Eu quero que cada um dos anciãos sejam assistido por um jovem, de preferência os jovens que estão nos discipulados. Vai orar com eles. Só que depois que vocês abençoarem a vida deles, eles vão abençoar vocês. Alamanda sorembanda soriplovanda sukiteira bavas. Ola bala soriamba la bala sudi suriplovandara kitios. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, nós profetizamos. A tua palavra nos mostra que aquele teu filho tinha 75 anos e o Senhor tinha planos, o Senhor tinha promessa para fazer na vida deles. Pai, nós encontramos hoje no nosso meio, hoje aqui, esses irmãos e irmãs, Pai, que trazem a motivação, que trazem o sentido, Pai, com essa idade que o Senhor tem prolongado sobre eles na terra. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que da mesma forma, meu Deus, como o Senhor tem estendido, em nome de Jesus, os anos, a bênção na vida deles, assim seja sobre esta próxima geração, que vai assumir a igreja, que vai assumir, meu Deus, os milagres, que vai ser a propagadora da bênção, da unção, dos milagres nessa terra e fora dela. Meu Pai, nós abençoamos esses teus filhos e dizemos que assim serão também prolongados os dias de todo aquele que estiver em obediência, em nome de Jesus Cristo, a sua palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para os nossos anciãos, pessoas que passaram de 80 anos e continuam servindo, continuam num culto, fazendo o quê? Sabem que Deus tem algo para eles. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, carregando um monte de gente, levando algumas pessoas que não era para ele levar, sobrinhos, pai. Mas algo tinha da parte de Deus para a vida desse homem. Deus disse que o abençoaria, Deus disse que faria ele grande, Deus disse que faria ele abençoado. O que você precisa prestar atenção no que Deus está falando é o que Deus disse para você. E se foi Deus que disse para você, vai se cumprir na sua vida. Olha, alguém que está do seu lado, me ajude a despertar essa pessoa da noite aí, e diga assim: se Deus disse para você, vai se cumprir. Aleluia. E por que então caminhamos às vezes um pouco da nossa vida cristã, e aí encontramos às vezes jovens com 30 anos, alguns com 40, e já querendo parar, já querendo desistir, já colocando um monte de coisa? Por quê? Porque estão colocando nos seus pensamentos dúvidas, e a dúvida vai fazer com que você não entre no lugar que Deus tem. Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma terrinha, lugar de nascença, sei lá, lugar onde ele cresceu, estava prosperando, lugar onde ele tinha seu negócio, lugar onde ele estava ali. Deus diz: eu quero tirar esse homem daí e quero levar ele para uma outra terra. Abraão não estava vendo, mas Deus estava, e diz, na cabeça de Deus o que tinha? Canaã. Era o lugar que Deus queria tirar ele de Ur dos Caldeus, trazer para Canaã. E foi Deus que disse que levaria ele para lá, que abençoaria ele lá. Por quê? Porque aquela terra já era abençoada por Deus, era só chegar lá e receber o que Deus tinha. Você também, Deus já falou com você. No começo dessa pregação nós começamos fazendo uma meditação, onde você foi perguntado: o que você faria se Deus viesse e falasse? Deus já veio.
Deus já falou para muitos aqui que você vai ser uma pessoa grande sobre essa terra, que você vai ser uma mulher que vai sair das estatísticas, que as mulheres ficam ali para servir, para ter uma vida mais medíocre, para ter uma vida pequena. Não, mulher, entenda, você é uma filha de Deus, e Deus disse para você: eu quero você, eu vou te abençoar, eu vou te levar lá. Sai de Ur, sai desse lugar, saia, vai para lá, porque eu vou te abençoar. Mas tem algumas mulheres que estão há 75 anos esperando alguma coisa acontecer. Não vai acontecer mais nada diferente, é você que tem que sair, e prestando atenção no que o Senhor Deus te disse. Deus disse: saia, não leve ninguém. Mas quem sabe Abraão olhou e disse assim: mas eu tenho 199 sobrinhos, mas eu tenho um que se destaca, ele sempre está aqui comigo, nunca me esqueceu do meu aniversário de titio, nunca esqueceu, gosta das camelas, gosta dos jumentos, cuida muito bem, eu vou levá-lo. Outra coisa, Abraão não teve, sei lá por que motivo, ele olhou e disse: como é que eu vou deixar? Eu aprendi a administrar, eu recebi de herança de papai a boa parte das riquezas, e agora estou multiplicando. Eu preciso da experiência de papai. Quando a Bíblia fala que ele leva sobrinho e leva pai, a Bíblia está mostrando para nós nesse contexto que o que impede de muitos de nós chegarmos ao lugar que Deus tem para nós, recebermos a bênção de Deus, sermos grande nação, são as coisas que às vezes estão mais próximos de nós. O que o pai representa? O pai representa o apego familiar, o mais próximo, o sobrinho mais querido. Você tem que aprender a obedecer a Deus, você tem que aprender a confiar em Deus, que falou com você para que você entre na terra prometida, para que você entre em Canaã, para que você entre no lugar da bênção. Nós não podemos duvidar do caráter de quem falou conosco. Você duvida do caráter de quem falou com você? Se foi Deus que disse para você que você vai ser abençoado, que você vai ser grande, você precisa acreditar nisso, custe o que custar, e ficar acreditando nisso até o final. Como é que esses senhores estão aqui na igreja no domingo? Poderiam estar assistindo a novela, eles são crentes. Poderiam estar assistindo sei lá o quê. Poderiam estar descansando, afinal de contas, olha a idade, olha a chuva. Quantas pessoas, quantos jovens não conseguiram vir para o culto por causa da chuva da tarde? Como é que a senhora está aqui? Você precisa acreditar, não duvidar por nada do caráter de quem falou com você. E se ele disse que você vai ser abençoado, se ele disse que você vai ser uma nação, se ele disse que ele te abençoaria, se ele disse que tornava o teu nome famoso, se ele disse que ia com você, ele vai com você. Nós não podemos nos perder, duvidar do caráter de quem falou conosco. A Bíblia diz no Velho Testamento que Deus não é homem que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Agora, sabe qual é o maior problema na vida dos crentes hoje? Na vida da igreja hoje, igreja não só ICVV? Primeiro, duvidam do caráter de quem falou com ela. Segundo, não conseguem se sustentar no meio do processo. Hoje eu achei que ia perder a pregação, aliás perdi, né? Acho que quase mais da metade da pregação, porque o pregador da manhã pega o texto e começa a falar dessas coisas. Não é o texto, mas começa a falar. E de fato eu fiquei dizendo: magrão, o cara pegou meu texto, estava lá, estava só eu e Deus ontem, só eu e Deus lá, e agora começa a falar o que eu vou falar? Aleluia. E esse de fato é o grande problema, é o processo, é o meio, a etapa. Deus falou com algumas pessoas há um bom tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, mas por causa das circunstâncias que elas carregam, sejam parentes, sejam sentimentos, as pessoas se perdem, e se perdem no contexto geral, e não conseguem chegar em Canaã. Quer ver? Ele saiu de lá, levou o velho pai. Aqui fala que só foi o pai. Será que já estava viúvo? Vamos pensar um pouco mais. E não vamos acrescentar nada aqui. Mas pense. Levou o sobrinho querido.
Não era casado o sobrinho? E foi levando gente, Versículo... onde é que começa a aparecer? 7? Deixa eu ver aqui. Onde é que está o primeiro? Apareceu o Senhor a Abraão. Deus de novo vem falar com ele. E disse: darei à tua descendência esta terra. O que Abraão faz? Estão aqui ainda ou já saíram? Só está eu pregando? Vocês já foram embora? Meu Deus. Ali edificou Abraão ao Senhor que lhe aparecera. Peraí! Mas Deus não pediu altar? Ou pediu? Não. Deus não pediu altar. Deus não pediu que ele fizesse isso. Deus falou para ele sair de uma terra. Saia desse lugar, eu vou te mostrar o lugar. Eu vou te mostrar. Deus já sabia, Canaã estava lá, a bênção estava lá, as frutas daquele lugar eram espetaculares, maravilhosas. A Bíblia fala que para carregar um cacho de uva, precisava dois homens reforçados. Pense nesse cacho de uva. Pense nessa uva. Você não tem vontade de comer desse negócio? E quando eu leio isso aqui na Bíblia, eu fico com uma vontade de comer essa uva, gente. Eu penso que a cada gominha da uva era bem igualzinho a cabeça desse irmão aqui. Era desse tamanho, gente. Mas pense, para dois homens carregar os gomos da uva, devia ser uma cabeça. A tua é que eu estou enxergando mais aqui, né? A tua está reluzente, assim, bonita. Você não tem vontade de comer isso? Uma uva dessa que você vai ter que cortar assim, vários pedaços, dá para a família inteira, um gomo. E Deus está vendo isso. Olha, eu vou preparar uma terra. É algo grande que eu tenho para o meu filho. É grande o que eu tenho para minha filha. É lá em Canaã. Olha aqui, o pessoal carregando uva para lá. Pense o tamanho da melancia, como é que era, Odiclei? Daquele tipo que você plantava no arrozar lá, antigamente. Melancia do tamanho dessa caixa aqui. Sabe que essas uvas que eram gigantes? Mas não posso ficar perto desse negócio hoje? Então, era essa terra, era esse lugar que Deus tinha colocado para eles. Eles vão para lá. É lá que eu vou levar eles. É lá que eu quero colocar ele. É para lá que eu vou abençoar eles. Abraão, Deus aparece para ele a segunda vez em Harã. É Harã, né, o nome do lugar aí? E ele diz: olha, o Senhor chegou, vamos lá, vamos fazer um altar. O problema de fazer altar, o que é? É que quando a pessoa faz um altar, ela tem que se oferecer o sacrifício, oferecer as coisas no altar, porque o altar não vai ficar lá vazio. Tem que matar animais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que adorar, tem que cantar, tem que fazer um monte de coisa. Mas Deus não tinha pedido isso. Deus tinha dito: saia de uma terra e vá para outra terra. Não, Deus não falou: sai de uma terra, vai fazendo altar, faz mais um, porque eu quero, porque isso, porque aquilo. Deus não pediu isso para eles. Quando esse momento da palavra fala altar, ela está dizendo assim que nós nos enroscamos também em muitas coisas da nossa caminhada, Sandra. Antes de nós chegarmos na terra prometida, antes de nós chegarmos no lugar, antes de chegarmos no objetivo. Está falando de religião, está falando das coisas com as quais nós se envolvemos. E aí tem um monte de coisa que Deus pediu para você fazer. Sai da tua terra, deixa os teus parentes. Deus falou para alguns aqui: saia, mulher, desse momento que você está vivendo e volte a orar. Foi isso que Deus pediu para algumas mulheres, e homens também. Mas elas não, elas oram um pouco e voltam a fazer isso, fazer aquilo. Mas eu tenho que também, além de orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que atender os pobres, eu tenho a obra social, eu tenho isso na obra. Tudo muito bonito, mas não foi isso que Deus pediu. Você precisa acreditar só no caráter de quem falou com você. Saia da terra, saia, não leve ninguém, não leve ninguém. Ele pediu para fazer altar? Não. E aí ele tem que ficar se entretendo por mais um tempo, fazendo sacrifícios, adorando. E ali perde mais um tempo. E quando ele foi se mover, ele já tinha 75 anos. A idade dos nossos anfitriões. Verso 8. Fique mais triste um pouco, porque isso aqui é para nós aprender. Passando dali para o monte a oriente de Betel,
armou a sua tenda, ficando Betel a ocidente de Ai e a oriente. Ali edificou outro altar. Para quê? Não duvide do caráter de quem falou com você. Foi Deus que disse que você é um homem abençoado. Foi Deus que falou para você, jovem, que você é um jovem que vai falar nessa nação. Acredite nisso. Você já teve profecia na tua vida. Você já teve palavra que você mesmo leu. Você já teve palavra que você recebeu de Deus. Você já teve palavras que Deus veio e Ele mesmo estabeleceu as coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ele que disse. Se Deus falou com você um dia, não importa quantos anos, se isso já se cumpriu ou não, continue acreditando no caráter de Deus, do Deus que falou com você. E você vai se tornar essa mulher abençoada. Você vai se tornar esse homem abençoado. Muitos reis, aconteceu a mesma história, eles foram errando. Você vai ver isso com o rei Saul. Deus deu uma missão, Deus falou com ele, o mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que está falando com você, falou com ele e disse: Saul, faz o seguinte, vai lá, mate tudo, mate mulheres, aleluia, homens, crianças. Meu Deus, é genocídio isso? Aí que está a briga agora do mundo todo, do presidente, sei lá de quem. Mate todo mundo, mate os animais, e eu vou preparar esse lugar para você, vou preparar essa terra, estou arrumando isso. O que aconteceu com o rei? Quando o profeta chega perto da localidade, estava uma berreira de carneiro, um mugido de ovelhas, e o profeta diz assim: peraí, que mugido é esse que escuto nos meus ouvidos? Ah, mas ele justificou. Ele tinha feito um altar. Era bonito. Ele diz: ah não, profeta, sabe o que aconteceu? Eu preparei só as mais gordas, as mais apetitosas, para que sejam oferecidas em holocaustos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Peraí, mas o que Deus tinha falado para ele? Deus não queria ovelha gorda, Deus não queria novilho cevado, Deus queria que fosse extirpado aquilo. Mate o rei. O rei fez uma proposta para o profeta. Rei, cercado de muito ouro, poder, todas essas coisas, de um rei, principalmente o rei da época. O que será que ele propôs para o profeta? Olha, vamos aqui, eu vou te mostrar um pouquinho do reservatório, do estoque do almoxarifado de ouro. Quer um pouquinho? Eu mantenho você até o restante da sua vida, até o restante do seu ministério. Sabe que não é tão ruim? E deixou o rei Agag vivo. E o que vai acontecer com o ministério, com o reinado desse homem? Perde o reinado, perde a vida, perde a unção, perde o que Deus tinha falado para ele. Abraão não vai perder nada disso, vai fazer uma bagunça. Deus falou que ia dar um filho para ele, eles arrumam um filho, Ismael entra na história, faz uma bagunça toda, e a bênção de Deus continua, porque Deus tinha jurado por ele mesmo, só por isso, senão tinha sido mais um que tinha ido, se Deus não tivesse jurado por ele mesmo. Deus está dizendo para você hoje: não duvide do que eu estou falando para você. Se você orar 1 hora por dia em línguas, você vai vencer. Deus está dizendo para algumas pessoas: se você orar, se você me buscar, eu vou te ouvir, eu vou te abençoar. Mas nós vamos colocando muita coisa no meio do processo, até chegarmos à terra de Canaã, onde já está tudo pronto. Pare de dar desculpas. Hoje é uma noite onde Deus está falando comigo e com você, e Ele está dizendo assim: tire da tua vida Ló e os altares. Ló e os altares. Ló e os altares. Tire os Ló e os altares.
E se você tirar isso da sua vida, a terra prometida, o lugar da bênção, o Senhor Deus Todo-Poderoso já garantiu que você vai chegar lá, que você vai ser abençoado lá. Quer ser uma pessoa útil para essa sociedade dessa forma que está? Continue acreditando no caráter do Deus que falou com você. Não sei quanto tempo a promessa saiu, mulher. Já esqueceu? Não, eu tenho certeza que você não esqueceu. As coisas mudaram, o povo mudou, se movimentam as coisas ao nosso redor. Deus falou com você, vai continuar sendo uma pregadora, vai continuar sendo uma profetisa, vai continuar sendo alguém útil para Deus nessa terra. Eu sei das vezes que Deus falou comigo em relação a vocês aí. Tiveram problema, tiveram situações, desemprego. Ninguém passou fome, Deus abriu uma porta maior, Deus abriu uma porta melhor, porque naquele dia que os que estavam em Ur dos Caldeus, lá naquela terra, Deus que falou com vocês. Deus continua falando com você. Nós falamos nesse lugar, aqui nós vivemos pregando isso, todos os pastores pregam assim, dizendo para você que o que Deus prometeu, dizendo para você que está vindo mais um projeto aí para abençoar isso, para abençoar aquilo. E muitas pessoas não acreditam. E por esse motivo, não acreditam no quê? Não acreditam em quem está falando, no caráter de quem falou com elas. Não acreditam em Deus. E por esse motivo ficam rodando em círculos. Quantas pessoas já eram para estar bem mais longe, com a sua empresa produzindo, com a sua empresa financiando já a obra, mas ninguém acredita que é Deus que falou, que vai te abençoar para você financiar a obra. Vou contar uma experiência aqui prática, de um empresário do nosso meio. Contei já no IBEG, sem citar nomes, mas eu vou dar todas as dicas para vocês descobrirem. Brincadeira. Pastor Silvio fez por uma direção do Espírito aqui antes do encontro de jovens agora, fez um desafio e falou: não é possível, pastor, que não tenha 100, acho que era 100, 10 empresários, 10 pessoas aqui para doar 100 para os jovens. Eu tinha 5 jovens ali, sentado naquela parede lá. Não é possível que não tenha aqui 10 empresários para doar 100. E até nós fomos nessa, né, Emily? A Emily nem está na igreja. Que absurdo. O pessoal do louvor estava aqui, cadê o Guilherme? Até nós dançamos naquela. Não, nós somos pegos por Deus. E doamos 100, e ele também doou 100, o baterista doou 100. E o empresário estava sentadinho igual vocês aí, com aquela cara assim de sapo em... Como é que é, Marco Velho, que fala? Sapo em tormenta? E no pensamento dele, esse rapaz falou assim, ele é um empresário: pois Deus, Senhor, e esses pastores aí que tem recurso? Só que nesse momento, o Espírito Santo deu um passo mais perto dele, do ouvido dele, e falou: doe 5 inscrição. Daí ele foi embora e disse assim: não, né, isso aí deve ser coisa do diabo, ou da minha cabeça, sei lá. Eu não vou doar nada, mas vou doar, não, ele falou, vou doar uma, porque uma 100, né, o que é 100? Qualquer um pode doar 100. Dormiu, acordou, o Espírito ainda estava sobre a vida dele. E o Espírito falou assim: já fez o Pix das 5 inscrições? Daí ele falou: não é possível que é Deus que está falando. E era, gente, era. Muito bem, fez o Pix, mandou para a tesouraria nossa, dos jovens, e foi visitar um cliente. Aleluia. Quem é que tinha falado com ele no domingo? Deus. O mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que falou com Saul, o mesmo Deus que falou com Jesus na hora do batismo dele. Ele foi visitar o cliente que tinha feito 2 orçamentos, 3, eu não sei, estou aqui enrolando um pouco a história, que eu não sei assim os detalhes, que já me esqueci, porque eu fiquei tão empolgado com o jeito de Deus agir, que não prestei mais atenção naqueles detalhes, para mim não interessava. Esse cliente falou assim, daí ele falou assim: eu vim visitar você, e o negócio é o seguinte, é pegar ou largar.
porque senão eu vou poder atender só depois de abril, se você quiser. Só que esse cliente tinha um orçamento, era um serviço grande para fazer. O cliente falou, não, vamos fazer, vamos aqui, vamos conversar. Fecharam o trabalho. Ele até se assustou, falou, será? A diferença é que o serviço que ele fechou, ele doou quantas inscrições? 5, que Deus tinha falado com ele. O Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com Jacó, o Deus que falou com Davi, falou com ele também. Ele doou 5. Pela conta é um 500, né? Era 6 que o pastor estava falando aqui, né? Para ver quem que entrava debaixo daquela bênção. É claro, é só quem é muito orelhudo que não entendeu aquele movimento aqui. Ele fechou o serviço. Sabe quanto Deus... Chuta em quanto Deus deu a mais para ele. Quantas vezes mais? 10 vezes mais já é bom, né? 10 vezes mais dava quanto? 5 mil? 10 vezes 500 ou euros? Faça uma conta aí, você é um homem empresário. Mais que 10. Sabe quantas vezes mais Deus... Ele fechou esse trabalho com esse homem lá, esse empresário? 60 vezes mais. Andabavaciessas. É diferente quando Deus verdadeiro vem e fala em Ur dos Caldeus e diz, sai de uma terra e vá para lá. Quando a pessoa não duvida do caráter de quem falou com ela. É diferente. Só que não é só isso. Esse abençoado teve testemunho 60 vezes mais. Talvez o testemunho dele é o maior em números, né? Em bênção. Mas eu recebi de outros que ganharam agora uma promoção. O rapaz vai ganhar acho que 4, 5 vezes mais, não sei. Ele também doou 6. E agora vai ganhar, foi promovido, vai ganhar 5 vezes mais, 4 vezes mais, não sei. E dos que me contaram o testemunho, e daqueles que não me contaram, claro que vão ganhar mais. Foi Deus que... Se aqueles que levantaram a mão, doaram lá naquele encontro, acreditaram que foi o Deus verdadeiro que falou, Deus vai retribuir cada um deles em nome de Jesus. Porque foi Deus que falou. Não é porque nosso ministério é abençoado. E é abençoado. Ontem tínhamos 210 jovens aqui, pastor Edmar. Nós pedimos ao Senhor essa semana, estávamos aqui a madrugada, a semana inteira com os piaí, orando, e uma das coisas que foi pedido era, se o Senhor está confirmando e aprovando esse ministério, sábado vai ter 200, só que nós estávamos vindo numa frequência de 150, 160, 147, ontem tinha 210 cabeças aqui, no início do culto, antes de começar qualquer coisa, antes de começar a palavra na verdade, Deus nos revelou uma menina, não sei se está aí, a Bia está aí? Beatriz. A Beatriz. E ela estava com uma dor insuportável. E a suspeita era de apendicite, sei lá o que é aquilo. E aí, só que Deus estava falando sobre o ministério dela. E Deus falou assim, para que, fale para ela, para que ela saiba que é verdade o que eu estou falando. Que ela é uma pastora, que ela é uma mulher de Deus, que ela é uma menina que vai cumprir o que Deus disse. Ela está sendo curada agora. Mas eu não sabia que a menina estava doente. Eu perguntei para ela, o que você tem? Ela estava gemendo de dor. Daí ela contou toda a história que ela tinha. Foi curada na hora. Foi ou não foi, Lari? Pedi para a Lari colocar a mão, oramos com ela. 10 segundos. Desapareceu. Porque quem que estava falando? O Deus verdadeiro estava falando. O Deus verdadeiro estava aqui ontem. O Deus verdadeiro está aqui hoje. O Deus verdadeiro estava aqui aquele dia, que estava se levantando oferta para jovem, sei lá para quê. E aqui você tem essas oportunidades para você chegar no lugar da tua bênção, para você chegar no lugar da transformação, para você chegar no lugar que Deus disse para você. E nós vamos orar com você hoje. E se você não duvidar do caráter de Deus, vai acontecer, já aconteceu sobre você. Assim como a pregadora lá, assim como o que Deus disse para você. Você está carregando muita coisa, você está carregando muita gente, papai, mamãe. Alguns de nós, quando começamos a andar com Deus, as pessoas falaram assim, mas você vai na igreja dos crentes? A verdadeira religião é aquela. Outros, tem uns jovens aqui, eles queriam se batizar no batismo passado, e passaram um perrengue aí dentro de casa.
A mãe falou: se você se batizar, não entre mais aqui. E o Piá foi e se batizou. O Piá, as meninas, não sei quantos, tantos. Quando voltou, pode ficar para fora. Mas foi Deus poderoso que mandou ele fazer? Então Deus vai sustentar, salvou ele e vai salvar toda a casa dele, toda a família dele. Ai, mas eu não sei se posso ir. Ai, mas eu não sei se... Será que é de Deus ofertar? Será que é de Deus? Como escreveu aí na rede social, então descenda a lenha em nós agora, né? Como é que é a frase do abençoado lá? Não vale a pena promover eles, né? Se foi Deus verdadeiro que falou, oferte, dizime. Se Deus não falou, não faça nada. Não faça nada. Não dê nada. Faça igual ele lá. Faça igual o empresário. Dê vocês. Faça, fale. Eu quero que você fale. Porque o Espírito Santo vai dar um passo mais perto de você. Aleluia. Temos algo aí? Vamos cantar um pouquinho. Enquanto você olha para o teu coração. Você não vai cantar. Você vai olhar para o teu coração agora. Eles vão cantar. Você vai olhar para o teu coração e ver. Quem que é o Ló que estou carregando? Que está atrapalhando a promessa que Deus me deu, me disse. Quem que é o pai? Qual que é o sentimento? Qual que é a coisa que está na minha vida? Você sabe o que Deus pediu para você? Você sabe o que Deus pediu para você abandonar os vícios, a pornografia? Você sabe o que Deus te pediu aquele dia? E não é porque Deus é ruim, é porque Ele quer te levar para Canaã, para o lugar da bênção, quer te fazer grande, quer te fazer um homem, uma mulher abençoada naquela terra. E para você ser bênção para os outros. Então, enquanto eles vão cantando uma moda, uma música aqui, você vai pensando, você vai ficar sentado aí hoje, vai ser diferente. Você vai ficar sentado, os teus olhos, todos os teus olhos que você tem, fechado, para você não se distrair. Por que fecha os olhos para orar? Só para você não se distrair com um borboleta que passa, com a irmã que puxa a saia, com o irmão que é careca, com o outro que é gordo, que não sei o quê. Não, esse é o teu momento com Deus, esse é o teu momento de ganhar essa nação. Esse é o teu momento de abrir a tua empresa, de seguir em frente com o teu projeto. Esse é o teu momento de ser profeta, de voltar, de ativar o dom, gente. Esse é o teu momento dessa igreja avançar nessa cidade. Esse é o momento de amanhã você ver respostas financeiras na tua conta bancária. Amanhã você ver resposta na tua profissão, a porta aberta que você entregou o currículo. Amanhã é o dia do Senhor te promover quando você olhar as tuas redes sociais, quando você for trabalhar. Porque foi Deus que disse que te abençoaria lá. E se você deixar todas essas coisas, os Ló e os altares que estão ao redor da tua vida, pode ter certeza que o Deus que falou com você não vai te mentir. E não vai falhar com você, como não falhou com Abraão, apesar de todas essas coisas que ele foi colocando. Aleluia. Deus poderoso.